Olá, este é o nosso segundo vídeo, onde nós estamos tratando sobre o SERO, que é o Serviço Eletrônico para Aferição de Obra. E o que significa aferir? Aferir seria apurar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre a mão de obra que foi utilizada na construção civil, relativamente a uma obra em específico. E a regularização? A regularização, ela vai ocorrer quando o contribuinte acessar o sistema chamado SERO, informar os dados da obra e a partir dali realizar o cálculo. Ao realizar o cálculo dos valores da contribuição, essa informação deve ser enviada de forma automática para a DCTF de aferição. E essa DCTF de aferição precisa ser enviada pelo contribuinte, porque se o contribuinte não enviar a DCTF, ele não estará confessando a dívida, que é o valor apurado na aferição. E essa confissão do débito, a partir do momento que ele confessa, a contribuição previdenciária vai continuar com o mesmo vencimento, que é dia 20 do mês seguinte. Então, nesse período anterior ao vencimento, após o envio da DCTF Web, ele já pode, inclusive, emitir sua CND, pois com o SERO, o contribuinte não vai precisar ir mais na Receita Federal para solicitar sua certidão. Ela será emitida automaticamente pelo sistema após o reconhecimento de que a aferição foi realizada. É importante também aqui a gente fazer uma analogia com o E-Social. Por quê? Com a novo formato que a Receita está criando, não existe mais a possibilidade do contribuinte pagar sem antes confessar o débito. Ou seja, ele precisa primeiro escriturar, que no caso do SERO, essa informação eletrônica que ele vai nos fornecer seria como se fosse uma escrituração eletrônica. Depois ele vai confessar com a DCTF Web e por último ele vai recolher. Então o SERO ele vem aí atender essa nova sistemática da Receita de forma de confissão e apuração de débito. Voltando agora para a questão da aferição da obra de construção civil, a gente vai iniciar aqui alguns conceitos, né, de como essa aferição ocorre. E, como já existe hoje, nós temos duas formas de aferição. A aferição com contabilidade regular e a aferição indireta. E essa aferição indireta vai ser com base na destinação da obra, na área, na categoria e no tipo de material utilizado, que isso será a aferição indireta da edificação. E também com base nas notas fiscais e no contrato, que já existe hoje também, que se aplica às obras não prediais ou reformas de edificação. E a aferição indireta, ela utiliza então alguns fatores para realizar o cálculo. Que fatores são esses? O primeiro, a área, ou seja, de acordo com o tamanho da obra, nós teremos valores diferentes. Segundo, a categoria da obra, que já existe, a obra nova, reforma, demolição. E a destinação, é na destinação que nós vamos encontrar o VAL a ser utilizado. É essa destinação que define o valor do VAL. E a gente vai entender nos próximos slides o que significa esse VAL. E o outro fator é o tipo de obra, ou seja, qual o material utilizado na construção. Se é madeira, alvenaria, se é mista, e a gente sabe que para cada um desses tipos de material nós teremos uma alíquota diferente. Então, considerando aí o valor do VAL e a área da obra, nós teremos aí o primeiro dado a ser aferido, que é o custo da obra por destinação, que seria aí o primeiro item a ser aferido no SERO, que vai em seguida ser aplicado outros fatores para encontrar o valor da contribuição previdenciária. E quais são esses outros fatores? Existem fatores que reduzem a área tributável, existem fatores que reduzem o valor da remuneração total de mão de obra, existem fatores que abate dados, remunerações que abate da própria remuneração e existe outro fator que até dispensa o contribuinte de pagar a contribuição previdenciária. A gente listou aqui esses fatores, são 8 fatores. O primeiro é o percentual de equivalência, que é um percentual que, de acordo com o tamanho da obra, ele vai ser
multiplicado pela área e não será a área total aferida, mas somente um percentual dessa área. O outro fator que todos nós já conhecemos é o redutor de área complementar, que é aquela redução quando a área é descoberta, que a gente tributa somente 25% da área, quando a área é coberta, que a gente tributa 50% da área. Então, no zero, ele entra como redutor de área complementar. A gente vai entender que, além da área principal, agora no zero nós teremos uma área complementar. Isso é novidade, porque nós não temos esse fator, esse item hoje na DISM. O outro é o redutor por uso de pré-moldado e pré-fabricado, que também a gente já tem na DISO. Ou seja, se fazendo um cálculo entre as notas fiscais informadas e o custo da obra, verificar que isso ficou maior ou igual a 40%, a gente sabe que vai ter aquela redução de 70%. O redutor em virtude da categoria da obra, né? Por exemplo, uma obra nova, ela não tem nenhum redutor, mas a reforma, por exemplo, ela tem um redutor aplicável, né? A demolição também. E outro redutor em virtude de destinação, que a gente tem lá um redutor, por exemplo, o edifício garagem, ele tem o valor que é considerado é somente 80% da remuneração, não se considera 100%. O outro fator é o fator social, que é aplicável somente para a obra de pessoa física e tem um limitador da área. Conforme o tamanho dessa construção, teremos dois fatores diferentes. Depois temos o abatimento na remuneração total da obra, aquele abatimento em função do uso de concreto e argamassa prontas. E por último, um fator novo que foi criado agora é um fator chamado fator de ajuste, que se aplica unicamente à pessoa física. E esse fator, ele vai até mesmo permitir que aquela pessoa física não recolha mais contribuição previdenciária se ela se encaixar nessa regra do fator que vai ser utilizado. Partindo agora especificamente para cada um desses fatores, nós temos a destinação da obra, que continua mais ou menos como era. Nós temos a destinação residencial, a destinação comercial, salas e lojas, a destinação galpão industrial e o projeto de interesse social. E a gente percebe aí que ficou junto agora no comercial, salas e lojas, o comercial andares livres. Então, o VAL ou o CUB que vai ser utilizado neste cálculo vai ser uma soma desses dois CUBs, comercial, salas e lojas e comercial andares livres, e vai se encaixar somente na destinação comercial, salas e lojas. Dentro do projeto residencial, nós temos o residencial unifamiliar, o residencial multifamiliar, que é o edifício residencial, hotel, motel, spa e hospital, né, que são consideradas aí uma espécie de residência temporária, e áreas comuns de conjunto habitacional horizontal. Então, todas essas partes da obra serão consideradas como residencial na hora de fazer o cálculo do projeto do tipo de destinação. E o projeto comercial salas e lojas vai incluir andar com pilares ou paredes divisórias de alvenaria, que é o que já existe, andar corrido sem existência de pilares, vigas ou qualquer elemento de sustentação, e todas as áreas do posto de gasolina com as devidas reduções nas áreas complementares e edifício garagem. Esses 5 tipos de destinação serão considerados aí projeto comercial. O projeto galpão industrial é uma lista bem grande, a gente tem lá na IN, na 971, essa informação, apesar da IN ser mudada, mas essa informação continua a mesma. Galpão industrial são vários itens, vou citar alguns exemplos, como barracão, que é considerado, o telheiro, que é considerado galpão industrial, ginásio de esporte e estádio de futebol, estábulos, são alguns exemplos do que é considerado galpão industrial. E o projeto de interesse social, que já existe também, que é a casa popular ou conjunto habitacional popular, que continua com aquela mesma regra de até 70 metros quadrados, nada disso mudou. E o enquadramento das edificações nessa tabela de destinação também tem algumas regras, porque a gente sabe que numa mesma construção nós podemos ter várias destinações dentro de uma mesma construção.
Então, como que vai se enquadrar, como que nós enquadraremos esse cálculo considerando as diversas destinações? Então, ele se dará de acordo com a característica mencionada nas tabelas. Então, se o imóvel atende às características da tabela, ele vai ser enquadrado conforme essa característica. E quando nós tivermos mais de uma destinação no projeto, o cálculo será feito por cada uma das destinações, ou seja, não vai ser mais como era anteriormente, que você verificava qual era o que tinha área maior e acabava sobrepondo sobre a outra e considerava o CUB, por exemplo, de uma destinação. Aqui vai ser, cada destinação vai ter o seu cálculo separado. Quando houver fracionamento de projeto, o enquadramento deve ser efetuado para cada bloco, cada casa geminada ou cada unidade residencial que tenha sua inscrição própria. E as áreas comuns do conjunto habitacional horizontal, elas também serão enquadradas em um único projeto, ainda que conste casas independentes nesse conjunto, mas a área comum ela vai ser considerada como uma destinação específica. E o enquadramento da obra que não é previsto nas tabelas, ele vai continuar como é hoje. A gente pega, digamos assim, aquela que tem mais similaridade e encaixa naquela destinação. E por último, o estacionamento térreo, né, de área, se a área for área complementar, e ele acompanhará a destinação do principal, porque a gente vai verificar que a área complementar, ela também tem sua destinação. Então, se for um estacionamento térreo, ele vai acompanhar a destinação do corpo principal a que ele está ligado. Quanto às categorias, também continuamos com as mesmas categorias: obra nova, demolição, reforma, acréscimo ou ampliação. Lembrando que somente na obra nova não há necessidade de área existente, mas nos outros tipos de categoria há necessidade de ter uma área existente. E como fica o CUB? A gente falou lá no início sobre o VAL, né? E a gente conhece já o CUB, que é o nosso custo unitário básico, né? Que é publicado todo mês pelo Sinduscom. Como que vai ficar a partir de agora? O CUB, ele vai ser, digamos assim, substituído pelo VAL, e o VAL significa Valor Atualizado Unitário. Como que vai chegar esse VAL? Vai ser, na apuração do custo da obra, vai ser utilizado o VAL conforme a tabela que for publicada no mês do cálculo. O VAL vai ser por unidade da federação, como já é hoje o CUB, e por destinação, como já é hoje também o CUB. Então, nós teremos o VAL do mês, do cálculo, por capital da unidade da federação e por destinação. O VAL inicial, porque como nós estamos aí começando a fazer a aferição, possivelmente já está previsto para julho, e a gente espera que esse prazo se mantenha, nós precisamos então encontrar o primeiro VAL para o primeiro mês da implantação do Sero. E para chegar a esse VAL, o que a Receita Federal entendeu fazer? Primeiro, o CUB, ele existe várias destinações. O CUB, nós sabemos que o CUB ele é por padrão, nós temos aí o médio, baixo e alto. Agora, com o Sero não vai existir mais aquele CUB por padrão, não existe mais esse fator padrão no Sero. A gente vai ver que todos os fatores que influenciam, nenhum tem o padrão. Então, para chegar ao valor do CUB e a partir daí calcular o VAL, a Receita vai fazer uma média de cada destinação, de cada CUB da tabela do CUB da destinação, tem vários CUBs separados, vai fazer uma média de cada destinação. E aí vai encontrar o primeiro VAL. Esse CUB, ele vai ser acrescido de 1%, para que tenha aí, naquele momento, na entrada do Sero, o primeiro VAL. E aí, nos meses seguintes, como que esse CUB vai ser atualizado? Ele vai ser atualizado pelo SINAP. O SINAP é um valor que é publicado pelo IBGE e pela Caixa Econômica, que corresponde uma variação do custo médio por metro quadrado no Brasil. Então, esse índice ele é publicado mensalmente, e para chegar ao valor do VAL, a Receita vai pegar
o VAL daquele mês anterior multiplicar pelo o SINAP do mês anterior, e aí no mês seguinte vai chegar o valor desse VAL. A gente não vai ter mais aquele problema, por exemplo, de ficar aguardando a publicação do valor do CUB, como a gente hoje acontece, de ficar às vezes até o dia 5 sem conseguir regularizar uma obra, porque a gente já vai ter no começo do mês o valor do VAL. Como esse VAL ele vai ser atualizado aí pelo SINAP, quando for no final do ano, a partir de janeiro, no primeiro mês do ano, janeiro, a Receita vai fazer uma verificação para saber se ficou muito desatualizado. E aí vai fazer o ajuste em cada janeiro do ano. E aqui eu estou apresentando para vocês um gráfico onde a gente ilustra tudo isso que foi falado. Por exemplo, mês da implantação do Cero é o mês M, ok? Como nós vamos encontrar esse CUB do mês M, que é o mês de implantação do Cero? Nós vamos pegar o CUB do mês anterior, que aí seria junho, vamos multiplicar por 1%. Pronto, encontramos o CUB de implantação do Cero. E aí, quando for agosto, como que nós vamos chegar ao CUB de agosto? Vai pegar o CUB do mês de julho e vai atualizar pelo SINAP de julho. E aí nós teremos o VAL de agosto. E aí, nesse gráfico que eu estou apresentando para vocês, vocês podem verificar na prática como foi feito esse cálculo e vai dar para entender. E apresento também para vocês uma tela aqui, onde a gente encontra o SINAP, que é a tela do IBGE, onde você vai consultar em tabelas dentro do mês, você vai encontrar uma lista com todos esses índices. Então, neste segundo vídeo da série que a gente está fazendo do Cero, este segundo vídeo nós apresentamos aí esses conceitos que, como vocês puderam perceber, muitos deles mantiveram, né? A partir do que tem hoje, esses conceitos se mantiveram. E no próximo vídeo a gente vai então entrar mais detalhadamente em cada um desses fatores que a gente apresentou, mostrando como que eles vão interferir no cálculo do Cero. Então tenham todos um bom estudo e até o próximo vídeo.